Pai amado, nós entramos em Tua presença para Te adorar, para buscar a Tua face e se render a Ti. Queremos pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor incline os Seus ouvidos nessa manhã para ouvir as nossas orações, o nosso clamor e também a nossa adoração a Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és maravilhoso. Nós queremos, Pai, louvar o Teu nome todos os dias e Te pedir, ó Deus, toma conta de nós, coloca-nos debaixo das Tuas asas, envolva-nos, meu Pai, em Tua presença. Na Tua presença, diz o salmista, há abundância de alegrias, no plural, abundância de alegrias. Nunca tristeza, depressão, opressão, não, há abundância de alegrias. Visita o Teu povo nessa manhã, em nome de Jesus, e faz a Tua obra. E aquele que crê, diga amém, e pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Nós ontem tivemos uma reunião dos homens que vencem Madureira. Que reunião. Pena que muitos aqui ainda não. Tem que dar um jeito lá. Cadê o pastor? Eita. Som. Está muito alto. Isso é altura. Tem que diminuir o ganho. Não entendo muito não, mas pelo menos essas palavras eu vejo o missionário falar, eu fico repetindo. Parece até que eu entendo, né? Diminuir o ganho, essas coisas assim, aí fica parecendo que eu entendo, né? Aí, ó, melhorou, diminuiu o ganho, viu? Já melhorou. Tá bom. Tá ótimo. Obrigado, pastor. E foi uma bênção ontem. Como eu disse, pena que alguns homens ainda não engajaram nesse ministério dos homens que vencem e não comparecem nas nossas reuniões. É uma pena. Vocês estão perdendo cada mensagem que Deus tem dado. A de ontem foi... Os homens que foram, acho que não se arrependeram. Que mensagem forte. E a gente ainda foi agraciado porque o pastor Wilson Nobre, que é meu amigo, estava lá, veio de São Paulo, e aí teve a oportunidade, pregou também uma boa mensagem. E a gente teve 2 mensagens ontem, no caso. Mas que reunião boa. Amém, Jesus? Agora vamos esperar a próxima. Vai ser em outubro, dia, salvo engano aqui, 20 de outubro. Acho que é 20 de outubro. Oi? Não. Dos homens que vencem? Não pode ser. Não pode ser. Pode ser 19 de outubro. 9 de outubro não pode ser. Eu tenho certeza que não é 9 de outubro. Mas eu vou ver aqui na minha cola, daqui a pouquinho falo com vocês qual vai ser a próxima reunião dos homens que vencem. E a gente vai ter, quem sabe agora os homens se interessem de comparecer lá. A gente vai ter um cardiologista conhecido no Rio de Janeiro, que dirige até um hospital aqui no Rio, e ele vai fazer uma palestra para a gente sobre a nossa saúde, o nosso coração. Vai ser uma palestra muito forte que todos os homens deviam participar. Quem sabe agora, com esse médico indo fazendo essa palestra, os homens que não costumam participar, decidam participar, porque a palestra é muito forte, fala da nossa saúde, fala do nosso coração, e ele vai estar com a gente lá, fazendo essa palestra nesse dia, no nome de Jesus. Aí algumas fotos, já está na internet esses vídeos aí, do nosso encontro dos homens que vencem, do mês de... Vocês querem saber o dia certo? Agora eu fiquei com isso na cabeça agora. Não vou conseguir continuar a reunião com esse negócio na cabeça. Deixa eu pegar minha cola aqui rapidinho. A agenda aqui. Eu tenho uma agenda, tá, pessoal? Estou ficando organizado. Tá? Amém? Deixa eu pegar aqui a agenda. Rapidinho eu vejo para você. Para vocês, homens. Agenda 2024. Homens que vencem. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. 20 de abril foi o primeiro. 20 de julho, ontem. 19 de outubro. 19 de outubro. Amém?
Não é 9. 9 eu tinha certeza que não era. É início do mês, a gente não costuma fazer no início do mês. Na verdade, véspera de Santa Ceia, eu evito fazer qualquer evento. Santa Ceia tem que estar inteirão para poder fazer, né? É um dia especial para a gente. 19 de outubro é a próxima reunião dos homens que vencem, com a palestra do cardiologista que eu estou levando lá, e vai ser uma bênção. O homem é cristão, traz a palestra, mas traz a palavra de Deus também. Muito boa a palestra dele. Você tem que participar, tá bom? Vai anotando na agenda. Quero todos os homens de Bangu lá nesse dia 19 de outubro. Aliás, já que eu entrei nesse assunto, né, irmãos? Posso puxar já a sua orelha de manhã? Devagar, sem machucar. É mais fazer um carinho, mas puxando, né? Tá mais para fazer um carinho. Quando o pastor estiver dando alguma dica para você de evento, de reuniões e tudo mais, fique atento, que pode ser uma reunião da sua vida, sabia? Ontem, aquela reunião de ontem, teve homens ali que depois vieram falar comigo, pastor, mudou minha vida. Porque às vezes a gente fala, não sei quantas vezes, e no final a pessoa fala assim, foi ontem? Eu não sabia. Mas como você não sabia? Quer dizer, parece que a pessoa realmente não presta atenção no que se fala. Então, assim, eu falei, um puxãozinho de leve, é mais um carinho, né? Só para você entender que você está perdendo a sua bênção com isso, com essa desatenção, você está perdendo a sua bênção. A bênção passa, você não recebe, e ontem foi uma bênção grande. Só para você ter uma ideia, um homem que estava morando na rua se converteu ontem. Quer dizer, foi forte, amém? Bom, agora deixa eu entrar na mensagem. Hoje nós vamos começar a derrubar as muralhas, tá? E a primeira muralha que eu queria orar com vocês hoje para derrubar seria a muralha da dúvida. Essa dúvida que eu vou dizer até que o diabo mesmo, que planta no seu coração acerca das coisas de Deus, ela impede o seu avanço, ela impede que você tenha de Deus alguma coisa. Ele quer operar, então, na vida da pessoa, mas a pessoa vive com o pé atrás, vive cheio de dúvidas, ela vive toda armada quando se diz de fé, quando se fala de fé. E essa dúvida, então, vai transformando numa verdadeira muralha na vida da pessoa, e ela não consegue avançar, porque dúvida e fé não funcionam, não tem compatibilidade. Ou eu tenho fé ou eu tenho dúvida. Se eu tenho dúvida, eu não tenho fé. Se eu tenho fé, também não tenho dúvida. É completamente incompatível as duas. Eu não posso ter as duas. Ou eu tenho uma coisa ou eu tenho outra. Lógico, eu posso ter fé para uma coisa e para outra não. Então, naquela outra eu tenho dúvida. Isso acontece, isso pode acontecer. Mas ou eu tenho uma coisa ou eu tenho outra. Por isso que você vê, às vezes, pessoas vencendo uma enfermidade e não vencendo outra. Naquela enfermidade que ela tinha, que ela passava, ali ela recebeu uma palavra e veio uma fé e tirou toda a dúvida e ela venceu. Aí aparece outro problema, enfermidade, vou até falar a mesma coisa, mesmo problema, outra enfermidade, e ela não consegue ter aquela revelação, ela não busca como deveria buscar, ou o momento dela não é muito bom, e ela não está bem com Deus, e ali fica a dúvida. Aí ela não vence aquela outra. Aí você pensa assim, poxa, mas venceu uma e não venceu outra. Porque em um caso ela tinha fé. Se tinha fé, não tinha dúvida. O outro caso ela tinha dúvida. Se tinha dúvida, não tinha fé. Porque não dá para ter as duas coisas. Entende? E a gente precisa quebrar essas muralhas, esses muros, essas dúvidas dentro da gente, porque o que é de Deus, irmãos. É simples assim, na verdade. O que é de Deus é de Deus. E eu preciso olhar para o que é de Deus e evitar com que as coisas de Deus não tenham o devido valor dentro do meu coração. Eu preciso ter esse temor, dar valor às coisas de Deus e continuar cheio de fé em tudo que eu faço, para que eu possa vencer. A fé, não precisa nem abrir a Bíblia em Hebreus 11, não. Mas eu vou pedir o irmão para colocar Hebreus 11, na nova tradução da linguagem de hoje. Hebreus 11, versículo 1 na tela, que é a definição de fé. Na verdade, eu quero que você abra a Bíblia em Hebreus, mas não no 11. Eu quero que você abra já no capítulo 6. Que a gente vai direto para o capítulo 6.
Mas deixa na tela Hebreus 11, 1. A Bíblia vai para Hebreus 6. Glória a Deus. Então hoje começamos a quebrar as muralhas. Ontem teve uma reunião das mulheres aqui, tá, pessoal? Então você vê assim, levantando uma geração forte, mas aí você tem por ver tudo, ver os rosinhos aqui, e fala assim, pô, que esses homens daí da geração forte estão... O que eles estão arrumando, né? O que eles estão arrumando, né? Não, o que eles estão arrumando? Não, foi o tema das mulheres que vencem da nossa igreja, também é a geração forte, tá? E ontem foi a reunião das mulheres aqui, a reunião dos homens foi em Madureira, tá bom? Isso aqui foi a reunião das mulheres, então só para deixar bem claro. E os irmãos esqueceram de tirar todo o enfeite, porque por trás disso aqui tem a nossa faixa derrubando as muralhas, que eu queria fazer um clamor com essa faixa aqui derrubando as muralhas, mas a minha equipe de fé falhou um pouco na fé aqui. Não, mas ontem foi um dia muito corrido para a gente, então tem as desculpas, né? Tem uma desculpa. O justo não se justifica, mas tem uma justificativa plausível aqui, porque ontem foi um dia muito corrido. Esses dias têm sido corridos. Vamos lá então? Nova tradução da linguagem de hoje. O que diz? Hebreus 11, 1. A fé é o quê? Certeza. Então certeza é fé, não é dúvida. Fé é certeza, não é dúvida. Amém, Jesus? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então a fé é uma certeza. Certeza de que o que Deus falou comigo vai acontecer. Então Deus falou comigo, mas eu estou na dúvida. Então não recebi aquela palavra. Deus falou comigo, eu tenho certeza. Então eu recebi aquela palavra. Essa fé está sendo formada dentro de mim, porque eu tenho certeza. Alguém vai chegar do meu lado e vai falar assim, o quê? Você foi na igreja? O pastor pregou isso? Você está dizendo que recebeu uma revelação de Deus? Menina, para de acreditar nessas bobagens. Aí você fala assim, ó, fica você com a sua fé e eu com a minha. Eu sei o que Deus falou comigo. Você tem certeza, você tem fé e Deus vai operar. Entende? Agora você encontra uma amiga, um amigo, é para assim, rapaz, para com isso. Você tem que parar com essa história. Desde que você entrou para a igreja, você é muito, está virando meio que fanático. E você então ouve aquele amigo e começa a duvidar. Você fala, poxa, será que eu estou exagerando? Será que aquela palavra não é bem assim? Você deixou naquele momento, o inimigo usou um amigo ou um parente, e você deixou a dúvida entrar. Você tinha certeza, você estava certo, você saiu da igreja tinindo, irmão, pegando fogo. Você saiu da igreja na certeza de que o que Deus falou ia se cumprir. Mas aí alguém trouxe um balde de água fria, o famoso balde de água fria, e você caiu naquela conversa e começou a duvidar do que Deus falou. E começou a falar, pensando bem, é meio complicado mesmo. Isso é impossível de acontecer. Não é bem assim. Todo mundo já convive com essas coisas. Por que comigo seria diferente? Eu acho que eu exagerei. Pronto. Você acabou de perder a bênção que Deus lhe deu naquela reunião. Acabou de perder a bênção que Deus lhe deu quando você estava lendo a palavra de Deus, quando você recebeu aquela revelação e tinha certeza. O diabo tirou a certeza do seu coração. Ele colocou a dúvida. Ele começou então a criar um muro dentro de você. Um muro que divide você e Deus. Tem um muro entre você e Deus. Dúvida, um muro. E Deus quer operar, mas você criou um muro entre você e ele não pode operar, porque Deus opera na fé. Essa é a arma poderosa de Deus para a gente, a fé. Amém, Jesus? Essa é a arma poderosa de Deus. Olha o que diz Hebreus 6, versículo 13. Porque 6:13, tá? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, então Abraão recebeu uma palavra de Deus, sim ou não? Uma palavra que veio como promessa, né? Então ali ele recebe na promessa a fé. E o Abraão teve certeza no coração, teve fé. Ele fala, quando Deus fez a promessa a Abraão,
como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Deus é tremendo, né? Bom, para que você tenha certeza, Abraão, vou jurar por mim mesmo. Que coisa séria, né? Amém? E ele fala assim, ó, dizendo, certamente, olha aí a fé, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Amém, Jesus? E assim, esperando com paciência, alcançou o que Deus falou, o Abraão alcançou. E ele disse, olha, certamente, ô Abraão, tira qualquer dúvida. Quem está falando sou eu. Não é o homem que é falho, que é carnal, que é pecador, não. Quem está falando sou eu, o Criador dos céus e da terra, que criou esse imenso universo, que criou esse mundo inteiro. Tudo que há no mundo, eu criei. Coisas invisíveis que o homem aos poucos estão descobrindo e muita coisa ainda vai ser descoberta. Pode se preparar, porque daqui para frente você vai ver coisa espantosa. Estou te falando. Daqui para frente, a gente já está vendo, né? Ou não? A gente já está vendo nas últimas 2 décadas, a gente já está vendo coisa espantosa, coisa que a gente não via. Carro elétrico. Você vai em alguns países europeus, se você pedir Uber, vai aparecer um carro para você sem ninguém dentro. Irmão, isso é coisa de filme. Que a gente via no passado e achava que nunca ia haver uma coisa dessa. A gente achava que isso era muito fantasioso quando aqueles filmes, né, apareceram. A gente achava, pô, eu lembro que eu falava assim, esse pessoal tem uma mente, esse pessoal tem uma criatividade, né, a mente vai longe. Como é que pode um carro andar sozinho? Já tem carro que vai sozinho. Você vai lá em alguns países europeus, você pede um Uber e vai aparecer o carro sem ninguém dirigindo. Eu não entro. Com o motorista já está ruim de entrar, imagina sem motorista. Vou ficar na mão de uma máquina? Não, assim, mas depois a pessoa... É a cultura, né? Já tem que voa sozinho. Coisas que a gente não imaginava. E daqui para frente vai aumentar. Já tem celular que dobra, o vidro dobra, o celular todo dobra, a tela dele dobra. Você olha assim, não tem nenhuma dobradiça. Meu Deus do céu, como é que pode isso? São as coisas invisíveis que o homem está descobrindo, sempre existiram, mas Deus está permitindo que o homem descubra para colocar na tecnologia e fazer as coisas acontecerem em nosso favor. Isso são leis espirituais, leis físicas, invisíveis aos nossos olhos, que o homem está descobrindo e está começando a empregar na tecnologia. É a nossa época. Em Daniel fala que a ciência se multiplicaria antes do fim do mundo. Está se multiplicando. Então, daqui para frente, pode se preparar, você vai ver coisa espantosa. A gente já está vendo e vai ver mais ainda. Amém, Jesus? Deus fala que ele chega para Abraão e fala com Abraão e dá uma promessa para Abraão. E ele diz, certamente eu vou te abençoar. Eu vou te multiplicar. É certo. O que Deus está fazendo? Deus está colocando uma fé no coração do Abraão. Agora, a partir do momento que Deus te dá a fé, é com você. Não é mais com ele. Se você perdeu essa fé, não adianta você culpar a Deus. A culpa é sua. E aí ele deu a fé e aquilo não aconteceu. Aí a pessoa fala assim, pastor, Deus fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que Deus não salvou minha família, pastor? A culpa é sua. Que isso, pastor? Aí não, o senhor pegou pesado, pastor. Que é isso, pastor? Irmão, ele deu a fé. Eu e a minha casa, eu não aceito outra coisa. Mas quando alguém fala para você assim, seu marido como é que é? Beberrão? Um bebum? Né? Aí você concorda. Você fala assim, é um cachaceiro de mão cheia, mas eu estou orando por ele. Uma hora Deus vai libertar o meu marido, porque eu não aguento mais essa cachaçada dele. Opa, você recebeu a fé
Mas quando você abre a boca, você não fala a fé que você recebeu. Certamente te abençoarei, certamente te multiplicarei. Abraão está indo para onde? Não sei. Você está maluco? Não. Mas Deus falou comigo. O que ele falou? Certamente me abençoarei. Como assim te abençoar? Você está saindo da sua casa, da sua família e nem sabe para onde vai. Ele falou, certamente vai me abençoar e eu acredito. Era assim que o Abraão agia. Por isso que ele abençoou, por isso que ele multiplicou. Ele falava de acordo com o que Deus falava com ele. Ele não falava de acordo com o que ele via, sentia. Ele falava de acordo com o que Deus falava com ele. E isso é certeza, isso é fé. Deus falou? Certeza. Não tem muro. Eu e Deus agora estamos em conexão direta. Não tem muro entre nós. Deus falou e você recuou, duvidou, deixou a dúvida entrar, começou a falar o contrário do que Deus disse. Não adianta ficar citando a Bíblia, irmãos. Não adianta ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91, irmãos. No Salmo 23. Sei lá. Não adianta. E ficar citando, e citando, e recitando, e repetindo, e repetindo, e repetindo. E quando alguém vem falar algo, você então fala o contrário do que você diz acreditar. Isso mostra que você está cheio de dúvida acerca daquilo que Deus falou. Essa dúvida é o diabo colocando um tijolinho atrás do outro e fazendo um muro que vai ficar entre você e a promessa de Deus. Entende isso? Quase que aconteceu isso com Abraão. Quando a Sara mandou o Abraão se deitar com a concubina dele, com a empregada dela, e ele obedeceu. E ela gerou um filho, o Ismael. Quase, e Deus chama o Abraão, antigamente falava assim, na chincha, né? Deus chama o Abraão e aperta o Abraão, falando, nada disso. O seu filho, eu falei que é da sua esposa. Ah, mas ela já vai fazer 90 anos, já vou fazer 100. Da sua esposa. E com essa idade, ela engravidou. E o filho da promessa chegou. O Abraão voltou na promessa e quebrou a muralha. Porque tinha uma muralha. O diabo estava colocando uma muralha com a dúvida da Sara. E o Abraão aceitou a dúvida da esposa que ele amava. Quase quebrou a cara. Mas foi até o fim. E Deus abençoou e multiplicou. Então, se Deus te deu uma fé, fulano vai ser curado. Você entendeu, recebeu a palavra, recebeu a fé, então fica nessa fé. E se alguém falar assim, está doente ainda? Não, não, não. Jesus já levou minha enfermidade. Estou doente não. Ah, mas você está todo quebrado aí? É o que você vê, é o que eu vejo, é o que eu sinto. Mas o que eu sei no meu coração, a certeza é, Jesus já levou minha enfermidade. Já estou curado pelas feridas de Jesus. Amém, pessoal? Nós precisamos tirar essa muralha chamada dúvida. E aqui Deus deixa muito claro para a gente. Repetindo, versículo 13, né? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, a Bíblia diz, alcançou a promessa. Com paciência por quê? Porque às vezes leva um tempo. O tempo de Deus nem sempre vai ser o nosso. Às vezes o nosso tempo não está batendo. Eu quero muito rápido, e Deus fala, não estou com pressa não. Deixa você desse jeito aí mais um pouquinho, você está precisando, eu preciso tratar com você. Vai. Aí de repente Deus vem e encaixa. Tempo de Deus com o meu tempo. Acabou. Agora aconteceu. E eu recebi. Nem sempre as coisas vão acontecer no nosso tempo, tá, pessoal? Guarda isso no seu coração. A gente parece aquele coelhinho do País das Maravilhas, sempre atrasado. A gente quer tudo para ontem. Meu Deus, eu preciso. Meu Deus, eu preciso. Meu Deus, eu preciso. É para ontem, é para ontem, é para ontem. Deus fala, nada. Estou tranquilão aqui. Deus, estou tranquilão aqui. Eu estou cuidando de você, você não percebeu, mas eu estou cuidando. É aqui e ali, tá? Quando for a hora certa, você vai ver só o que vai acontecer com você. Se ele deu a promessa, ele vai cumprir, irmãos. Não deixe o diabo criar essa muralha chamada dúvida dentro do seu coração, que vai sair da sua boca. Palavras, você diz que crê, mas quando abre a boca, meu Deus do céu. Ninguém acredita que você crê naquilo que você estava falando. Amém, pessoal? Deu para entender, sim ou não?
Marcos capítulo 11, texto conhecido nosso, bem rápido. Marcos capítulo 11. Não vou demorar hoje com a mensagem, não. Só 1h30. Brincadeira, irmão, calma. Não taca pedra ainda não. Deixa para tacar pedra depois de 1h30. Bom, texto conhecido. Jesus seca a figueira. O Pedro questiona no dia seguinte, quando ele vê a figueira seca. E Jesus vai responder para o Pedro o seguinte, 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em quem? Em quem? Bom, então eu preciso fazer parte de uma boa igreja, tá? E entender que essa igreja tenha um bom pastor. Se eu tenho uma boa igreja e um bom pastor, então não tem que ficar agora, parece que está com uma formiga nas calças, saindo de igreja toda hora. Não, você tem uma boa igreja e tem um bom pastor. Acabou. Sossego faz. Porque a sua fé é em Deus. Não é na igreja e nem no pastor. Basta que a sua igreja seja uma igreja boa, correta. Ensine realmente o evangelho. E basta que o seu pastor seja um homem correto, direito. Um homem que realmente transmite a palavra e lhe dá a fé. É isso que basta. O resto é tudo coisa do homem. Tudo coisa do homem. Se tem uma igreja que é muito iluminada, se tem outra que é escura, se tem outra que tem luzes piscando, se tem outra que tem fumaça, se tem uma igreja que tem guitarrista, isso, aquilo, outro, e outra que só tem um tecladista, um baixista. E a gente até que está bem agora, né? Agora tem um guitarrista, tem baixista, tem tecladista, tem bateria, tem um monte de coisa. Mas se tiver só um teclado ou não tiver nada, não importa. Isso aqui faz parte do contexto. Amém, pessoal? Mas a sua fé é em quem? Em Deus. Então tem que ter um cuidado para você não ficar aí atrás de coisas que não edificam a sua fé. Só estão dentro do contexto, mas não edificam a sua fé. Não muda a sua vida. O Jesus está falando para eles: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Vai, completa vocês aí. Meu Deus, então não é tudo que Deus fala, é tudo que você fala. Esse texto é conhecido, mas toda vez que eu lembro dele eu fico maravilhado. Porque Deus me dá a palavra, Deus me dá a promessa, te abençoando, te abençoarei, multiplicando, te multiplicarei. Ele jura, esse juramento no caso, hoje não se jura mais, mas é proibido se jurar hoje, tá? Pela palavra, tá bom? Mas você tem, o juramento dele seria a palavra revelada ao seu coração, isso é o juramento de Deus e é o bastante. Eu tenho a palavra, eu tenho a revelação, eu tenho a promessa, eu recebo essa promessa, mas quando eu abro a boca, eu falo contra essa promessa, eu falo diferente dessa promessa, entendeu? Eu não falo aquilo que Deus falou comigo. Então Deus falou, eu já estou curado, mas quando alguém olha para mim e me vê ali todo quebrado, e vai assim, como é que você está? Eu estou muito doente. Acabou de falar que está curado pelas feridas de Jesus dentro da igreja. Mas fora da igreja, eu estou muito doente. Eu estou muito mal. E tem gente, vou te falar, que nem está tão mal assim, nem está tão doente assim. Porque tem gente que gosta de uma bajulação. Não me taquem pedra. Não me espere lá fora para bater em mim. Pode esperar o Ailson bater nele. Amém, pessoal? Mas tem gente que nem está tão assim, irmão. A pessoa está lá sentindo uma dorzinha, aí você chega na casa da pessoa, e aí, como é que você está? Eu estou muito mal. Você podia fazer um chazinho para mim? Aí pronto, já começa aquela coisa, aquela manhã toda. Parece até que está pior do que está. Amém, Jesus? É a tal da tempestade num copo d'água que alguns fazem. Se ela realmente enfrentasse, ela não estaria tão ruim. Ela mesmo veria que ela não está tão ruim assim. Mas tem casos que realmente é.
Mas mesmo que seja caso muito sério, se você tem a palavra, fica com a palavra. Quando for abrir a boca, pensa antes de falar. Alguém do seu lado até que você ama. O diabo usa muita gente, pessoas que a gente ama, tá? Muito. Por quê? Porque é aquela voz que você já está acostumado a vida inteira. É uma voz que quando fala você se desarma. Né? É igual a voz do filho, do neto. Entende? Você está lá preocupado, está cheio de cor, de repente seu netinho chega, vou! Aí você abre já os dentes, as canjicas, né? E já abre, vai, pega, brinca, vai, esquece daquele problema. Então o diabo usa muito pessoas que você ama, porque são o timbre da voz, a voz, você já se desarma com aquela voz. É a mãe, é o pai, é o filho, é o neto, é o avô. Então tem que ter um cuidado com isso aí. Amém, Jesus? Um cuidado muito grande com que essas pessoas, que não por maldade, por favor, não por maldade, eu tenho que ter cuidado com o que elas estão falando. Porque às vezes ela não tem a mesma fé, não está na mesma fé. Talvez até tenha fé, mas não está na sua fé. Deus te deu uma fé. Você recebeu aquela fé. Alguém fala assim, meu pastor também estava falando sobre isso. Não é bem assim não. Pum, pum. Aí você aceita. Por quê? Porque é alguém que você ama. Aí você aceita e começa a ficar a dúvida. A pessoa vai embora e você fica em casa cheio de grilo na cabeça. Cheio de dúvida. Você começou a perder a bênção ali. Você tem que saber. Foi Deus que falou? Falou. Então, o Abraão tinha certeza disso. Abençoando, te abençoarei. Multiplicando, te multiplicarei. E o Abraão saiu. E Deus fez a obra que tinha que ser feita. Fez dele uma grande nação. Diga amém, Jesus. Deus fala que se eu tenho fé nele, e eu falo, eu é que falo, vai daqui e joga-se para lá, vai acontecer. Então as minhas palavras têm poder realmente, sabe? Eu tenho que pensar antes de começar a falar. E tem gente que fala muita bobeira. Amém, Jesus? Coisas que são contrárias ao que Deus ensinou. Deus ensinou, a pessoa aprendeu, ela até se alegrou, mas a dúvida entrou, ela começa a falar o contrário. Então ela começou ali a criar uma barreira, uma muralha entre ela e a fé que Deus deu a ela. Aí não opera. A própria pessoa, a culpa é nossa. A própria pessoa cria essa muralha, claro, instigada pelo maligno, que não quer que ela seja abençoada. Claro que tem ele está instigando a pessoa, ele está usando até pessoas amadas para falarem palavras, trazerem frases que desanimam a pessoa. Então, o maligno não está aí, não pensa que ele não está, não. Ele é causador de todos os males. Mas nós permitimos que aquilo entre. Você tem o poder de falar, não, eu sei o que eu ouvi, eu sei o que Deus falou comigo e eu não aceito isso. Já estou curado pelas feridas de Jesus. Lógico, eu estou dando exemplo de cura, mas isso serve para qualquer coisa. Amém, pessoal? Posso continuar então? Vamos lá. Aqui eu já terminei. Eu quero ir para Gênesis capítulo 3 para te mostrar uma coisa hoje que é de suma importância, tá? Para quem quer quebrar as muralhas da dúvida. Não, eu quero que você saia daqui hoje como uma pessoa de fé, homem de fé, mulher de fé, que vai lutar contra as dúvidas que tentam entrar no coração. O diabo, ele age direta ou indiretamente. A Bíblia fala que ele arma astutas ciladas. Diretamente ou indiretamente. Você tem que saber, tem que ter cuidado. Tanto um ataque quanto o outro, direto ou indireto, você tem que estar esperto para perceber e bloquear ele logo. E não deixar ele entrar. E tem que ser rápido, hein? Tem que ser rápido. Porque se você começar... Plantou um pensamento, é uma semente. Plantou aquela semente e você fica... Poxa, como é que seria isso? Talvez até eu nem iria ir contra Deus não, se eu fizesse isso. Poxa, isso é tão gostoso. Isso é tão bom. Pronto, ele já está trabalhando. Você devia ter rechaçado ele na hora. Mas você deixou ele brincar com seus pensamentos. Daqui a pouquinho ele plantou uma raiz. Essa raiz vai crescer. Amém, Jesus? Então nós temos que ficar esperto o tempo todo, irmãos. O tempo todo. Até quando dormimos.
A gente tem que ficar esperto até no nosso sono, que até às vezes, através de sonhos, ele quer contaminar você. Então você tem que ficar esperto o tempo todo. E não tenha medo de repreender o diabo, não. Sentiu que ele está tentando roubar a sua fé? Quebre esse muro na hora. Não espera para depois. Amém? E aí eu vou te mostrar aqui, ele agindo diretamente na mente da primeira mulher, a Eva. Gênesis 3, vamos ler o versículo. Eu quero 4 e 5, mas vamos ler desde o versículo 1, tá? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então vamos lá. Não parece uma conversa inocente? Você entendeu como é que ela vem? Não parece uma conversa inocente? A Eva, o marido devia estar dando lá nome aos bois, porque Deus mandou ele dar nome aos animais todinho, teve que dar lá um trabalho árduo dele lá, estava lá trabalhando. Há quem defenda, outro dia eu falei isso com a minha mulher, não gostou muito não. Há quem defenda que o Adão tinha que estar do lado dela, porque o homem é o cabeça da mulher. Mas o Adão estava dando nome a todo mundo ali. O Adão tinha muito trabalho ali. Ele que cuidava do jardim. Se ele é o cabeça, mas ela é a costela. A Bíblia fala que ela foi criada para ser a adjuntora, para estar junto dele. Então não era ela que tinha que estar onde ele estava? A minha mulher falou assim: há controvérsia. Eu falei: não. Ela tentando defender as mulheres que vencem, né? Aí eu falei: não, peraí, eu também vou defender os homens que vencem, peraí. A gente estava brincando, eu e ela. Brincadeira, nós dois, né? A gente brinca muito, né? Quer dizer, tudo bem, ele é o cabeça do lar, ele é o cabeça do lar. O homem tem que assumir essa posição, tem que assumir essa posição. Ele tem que suprir necessidade espiritual, emocional, estar sempre perto da mulher, sempre junto dela. Ela tem que se sentir segura com ele. Tudo bem, eu entendo tudo isso. Mas a Bíblia fala que a mulher foi criada para estar do lado do homem. Não é debaixo do pé, não, é do lado. E ela não estava do lado do marido. Ela estava sozinha lá junto com aquela árvore lá. Aí a serpente chega, agora esquece isso aí. Isso foi só um detalhezinho, tá? Esquece isso aí. A serpente chega e não parece uma conversa inocente. Ela está lá passeando. Como é que anda a mulher? Sei lá. Não, a mulher anda assim, né? A mulher anda igual homem, não. O homem que anda igual malandro, né? A mulher já anda diferente, né? Está lá passeando no meio do jardim e a serpente... Ei, tem mulher que olha quando a serpente faz isso. Mulher casada, tá? E às vezes quando não olha, fica sorrindo. Mexeram comigo, andou pro caldo. Meu marido nem liga para mim, mas na rua tem homem mexendo comigo. Tem mulher crente se sentindo toda vaidosa quando o homem faz... Ei, psiu. É o próprio serpente. O próprio Satanás. Para plantar uma coisa na cabeça. Mas o homem também, tá? Tá. Eu estou sendo tentado não, está amarrado. Querendo ir pregar para essa parte de vida conjugal, mas eu não vou ir para esse lado porque não é essa a mensagem de hoje, tá? Vou deixar isso para outro dia. Mas algumas coisas Deus está colocando aqui, eu trago em outra mensagem para vocês depois. Bom, a serpente fala assim: tudo bem, Evinha? Tudo bem, serpente. O que Deus falou com você? Não parece uma conversa inocente? Ela fala assim, para a serpente. A serpente fala para ela. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Parece uma conversa boba. O que Deus falou com você mesmo, Eva? E a mulher falou assim: do fruto da árvore do jardim comeremos sim. Por todas as árvores do jardim eu posso comer.
só do fruto da árvore que está no meio do jardim, que Deus falou para não comer, senão a gente vai morrer se a gente tocar nela. Aí ele vem e fala assim, versículo 4. Então a serpente disse à mulher. O que ela disse à mulher? Certamente. O que a serpente está fazendo? Ela está plantando na Eva uma fé reversa. Uma fé contrária. Contrária a quem? Deus falou, não toca, não coma, vai morrer. Certamente, fé. Fé é certeza, fé não é dúvida. Ela usa essa palavra. Olha como é que esse diabo é astuto. Certamente não morrereis. A serpente está tentando plantar, e ela conseguiu. Ele conseguiu plantar na Eva uma fé de que Deus havia mentido. De que Deus havia enganado. De que o que Deus falou estava errado. De que por alguma razão, olha a dúvida, de que por alguma razão Deus não queria. Deus liberou todas as outras árvores frutíferas e só não queria só aquela árvore. E ele então inventou uma história que eles morreriam, porque ele não queria eles comendo daquele fruto. E aí, a maneira como Satanás fala, certamente não morrereis. Ele está plantando uma fé. Olha só, irmão. Ele está plantando uma fé no coração da Eva, só que uma fé contrária ao que Deus havia dito. Uma fé reversa. Mas tem muita gente assim, dentro da igreja. Eu fui visitar uma senhora uma vez, o filho não crente me pediu para visitar, ele me conheceu, entendeu que eu era um servo de Deus, na época era obreiro, nem era pastor. Era um obreiro que fazia obra, fazia reunião também, já alguns até me chamavam de pastor, mas era obreiro. E ele me conheceu, entendeu que eu era servo de Deus, falou, o senhor pode fazer uma visita lá à minha mãe? Ela está com câncer. É uma senhora já, está com câncer. Eu falei, claro. Ela era de uma outra denominação antiga na igreja já. E eu fui lá conversar com ela, simpática demais. Mas que vovó simpática. Aquela pessoa que você pode ficar a tarde toda tomando um café com ela, conversando, de tanta simpatia. Mas quando eu toquei no assunto que Jesus já levou suas enfermidades e que a gente podia orar para ela ser curada, ela falou assim, pastor, não faz isso. O nosso entendimento é diferente, mas com toda aquela simpatia. Eu entendo que eu um dia tenho que morrer para poder voltar para o meu Criador. Então essa doença, se ela veio, deixa. A Bíblia fala que nós fomos sarados, mas é no espírito somente, na alma, no corpo não. Aí eu falei, mas de onde a senhora tirou isso? É o meu entendimento. Pelas feridas do Senhor Jesus, eu fui sarada na minha alma. Por isso eu recebi Jesus como Salvador. No meu espírito. Por isso eu nasci de novo e aceitei Jesus como Salvador. No meu corpo não. O meu corpo vai ficar velho e doente para poder morrer. Então nem faz essa oração por mim. Ela tinha essa fé. Era uma fé que ela tinha. E eu falei, então, se a senhora não aceita a oração, eu não vou orar. Mas vamos só agradecer a Deus, vamos agradecer por tudo, porque eu amo meu Senhor. E ela amava a Deus. Ela amava a Deus. Amém, Jesus? A Eva, ninguém pode dizer que a Eva tinha ódio de Deus. Ninguém pode dizer que ela tinha raiva do marido. Ninguém pode dizer que ela desobedeceu por rebeldia. Ninguém pode dizer isso. Ela não desobedeceu a Deus por rebeldia. A serpente, ela consegue plantar uma fé reversa, digamos assim, no coração da Eva, que ela então estaria fazendo o correto, comendo, porque a serpente fala, certamente não é fé. Fé é certeza. Amém? Fé é certeza. Certamente não morrereis. E aí ela aceitou aquela fé que não veio de Deus. Uma fé que estava contrária ao que Deus tinha falado. Tudo que vem contrário ao que Deus fala, não vem dele. Ele não vai falar uma coisa e depois se sobrepor à ordem dele. Ele não vai contra ele. A Bíblia fala que ele não pode negar-se a si mesmo. Amém, Jesus? Então, se ele fala uma coisa, ele não vai
desfazer o que ele falou. Ele, quando dá a palavra, deu, acabou. A palavra não volta vazia. O nosso Deus não é um Deus que tem um caráter mole, que dá a palavra, tira a palavra, dá a palavra, tira a palavra, dá a promessa, tira a promessa. Ora, ele quer que você faça uma coisa, não, me cansei, agora vai fazer outra coisa. Não, para, vai fazer outra, não. Se ele mandou você fazer uma coisa, ele quer que você faça. E se você não quiser fazer, ele vai pegar aquilo e vai dar para o outro. Outra pessoa vai fazer o que era para você fazer, outra pessoa vai receber a recompensa que era para você receber, e você vai ficar chupando o dedo, porque não quis ouvir o que Deus mandou você fazer. Mas ele não vai voltar atrás. Amém, Jesus? Ele é de palavra. Ele havia dito, vocês podem se alimentar de todas as árvores frutíferas do jardim, todas, menos dessa que está no meio do jardim. Se você comer, vai morrer. Aí a serpente fala, certamente não morrereis. Uma fé reversa, uma fé contrária às coisas de Deus. Está assim, ó, de gente dando ouvido à serpente. E aí você não pode nem orar para uma pessoa ser curada. Porque a pessoa, mesmo amando a Deus, ela não consegue acreditar na simplicidade do que a palavra diz. É impossível? É. Estamos cansados de ver coisas impossíveis acontecerem por causa da fé. Amém, pessoal? Cuidado com isso aqui, tá? Porque essa serpente, Satanás usando essa serpente, conseguiu enganar a Eva. E Satanás pode usar qualquer pessoa que você ama, inclusive gente da igreja. Esse é o problema, né? Esse é um problema sério. Inclusive gente da igreja que não consegue interpretar bem a Bíblia, ou não consegue ter a mesma fé que você tem, e quer trazer você lá para baixo para a fé dela. Sua fé já está lá em cima, mas é a pessoa que quer trazer a sua fé lá para baixo. Não é bem assim. Não, eu também sou homem de fé. Não, eu também sou mulher de fé. Eu também acredito. Eu também tenho a minha igreja. Por acaso, sua igreja é melhor que a minha? O seu pastor é melhor que o meu? Não, eu também entendo. Irmãos, o entendimento deles é deles, o seu é seu. Você tem que ficar com o entendimento que Deus lhe deu. E cuidado com essas investidas do maligno, tentando plantar uma fé contrária à fé que Deus lhe deu já. Certamente não morrereis. Aí você conhece a história, ela come, o marido chega. Cadê você, Eva? Era para estar do meu lado. O que você está fazendo aí? Eu conversando aqui com aquele bichinho ali. Ele falou que a gente podia comer da fruta aqui e tocar nela, que não ia morrer não, porque Deus falou que a gente ia morrer. Eu estou viva. Eu estou viva. A serpente está falando a verdade. O nosso Deus mentiu. Foi isso ou não foi? Ela não entendeu desse jeito. Talvez ela não tenha entendido desse jeito. Mas foi isso que a serpente disse. E foi isso que ela tentou provar. O Adão pega e come também. E os dois continuaram de pé. Aí eu só estou citando porque você já conhece a história. À tardinha Deus desce para conversar com ele, porque ele fazia isso toda tarde. E o que os dois fizeram? Você conhece a história? Os dois se esconderam. Por que eles se esconderam? Porque estavam nus. Mas antes, quando Deus descia nos outros entardeceres, eles se escondiam? Não. E eles estavam nus também. Só que eles tinham uma comunhão com Deus tão perfeita. E ali eles morreram diante de Deus espiritualmente. E começaram a enxergar coisas que eles não deviam enxergar. Que é o que a gente enxerga hoje. A malícia, a maldade, a prostituição, a promiscuidade, a sensualidade. Tudo isso entrou por causa daquele dia. Não havia isso. Eles andavam nus do lado de Deus. Eles andavam sem roupa do lado de Deus. E estava tudo bem. Eles caminhavam pela floresta com Jesus ali. Nus. E estava tudo bem. Só que a serpente plantou uma fé reversa na cabeça da Eva. E o Adão embarcou nessa. E a gente hoje paga o preço por causa disso. Porque a serpente falou, certamente, eu estou te dando uma fé aqui, contrária a esse Deus que está te enganando. Ele falou, você vai morrer? Não vai morrer, pode comer.
já estava morta. Deu para o marido, não vai morrer, pode comer. Comeu, já estava morto. E só provaram disso quando Deus tentou aparecer. Não conseguiram. E Deus falou, cadê vocês? Ah, estamos escondidos aqui. Ah, por que está escondido? Há um muro ou não há? Foi feito um muro entre eles. Perderam o paraíso, saíram de dentro do jardim. E começou a nossa história a partir daí. Jesus veio para desfazer tudo isso. Amém, pessoal? É muito sério isso, sim ou não? Então, cuidado quando alguém vem com muita convicção, tentando persuadir você a abandonar a revelação que Deus lhe deu. Quando alguém fala para você assim, não é bem assim não, calma lá, na minha igreja é diferente, na sua igreja é diferente, então fica com a sua igreja, amigo. Seu pastor pregou diferente, então fica com aquela pregação lá. Essa é a sua fé, a minha é essa. Eu sei o que Deus falou comigo. Essa é a sua fé, a minha é essa. Você não crê em cura? Eu creio. Você não crê que o demônio está hoje agindo, destruindo o seu lar? Eu creio. Por isso que eu estou repreendendo o diabo. Você não crê que o seu marido está se adulterando, ou bebendo, ou se drogando, e que tem um demônio influenciando ele? Eu creio. Por quê? Porque Jesus falou que o diabo é o causador de todos os males. Ah, vocês para essas igrejas, tudo é o diabo, né? É. Não vem falar para mim que não é. É. Amém, Jesus? Por quê? Porque o meu Deus falou que é. Ele falou que ele é o causador de todos os males. Literalmente ele falou isso. Então vem aquela conversa fiada, aquela pregação, água com açúcar, dizendo, não é bem assim não. É que o homem também é... Tá. Isso tudo é influência maligna. Eu não estou tirando a responsabilidade do homem. Cada um tem que se responsabilizar pelos seus atos. Amém, Jesus? Mas não diz que não é influência maligna. Porque tem influência maligna ali. Ele é o causador de todos os males, são palavras de Jesus Cristo. Então cuidado com isso. Amém? É por isso que eu brigo com vocês. Para de ficar com pregador de YouTube que não tem igreja, que persuade você a não ir para a igreja, que diz que você não precisa da igreja. Congregar é importante. Cuidado com essas mensagens isoladas aí. Bom, vamos continuar aqui, que eu não acabei ainda não. Josué capítulo 5, eu vou acabar aqui com vocês, hoje. Vamos destruir as muralhas da dúvida. Vou orar daqui a pouquinho. E hoje tem batismo, né? Quantas pessoas? Só uma? Uma alma? Poxa, podia ter jogado pro verão. Brincadeira. O pessoal fala assim, passou o seu batismo uma pessoa só? Irmão, uma alma para mim e 1000 é a mesma coisa. A partir do momento que a Bíblia fala que uma alma se converte a uma festa no céu, então eu quero fazer festa no céu. Eu não entendo, por que eu tenho que deixar de batizar porque tem uma só? Não, uma só é pouco. Eu vou me trocar, vou entrar na piscina, vou me molhar todo só por causa de uma pessoa. Está de brincadeira. Uma alma é uma alma. Você está de brincadeira, pastor. Você pensa assim, não, vamos juntar 2, 3, 4. Quando tiver 10 eu batizo. Aí passa o ano todo, 6 meses, para juntar 10 almas para batizar. Ué, mas peraí, então uma alma não vale mais? É a mesma coisa, irmão. Aí é recado para pastores aí que estão com essa preguiça agora de não querer batizar só porque é uma alma. Ou está correndo da água do frio. Está correndo do frio. Mas é inverno, está frio. Mas e como é que faz então com aquela lá na Europa? Como é que vai batizar então? Aquela água gelada lá na época do... Você já viu alguém batizando? Irmão, eu vi um batismo uma vez. Não sei se você viu, tá na mídia isso. O rapaz, tiveram que segurar ele e fizeram um buraco no gelo. Alguém viu isso aí? Viram? Caramba, eu falei, meu Deus, o povo do Brasil é muito mole, irmão. É muito mole, a gente tem que ter mais fé. Eles cortaram o gelo, já tipo um poço assim, um buraco. Cada um segurou na mão do cara assim, jogaram o cara, desceram o cara igual uma roupa assim que joga no tanque, né? Jogaram o cara lá dentro e tiraram o cara de lá e batizaram. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara nunca vai se desviar. É um batismo. Depois de um batismo desse, né, irmão? Meu Deus do céu. Josué capítulo 5, vamos lá. Versículo 13.
E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Espada nua preparada para a guerra então, né? Fora da bainha, preparado para a guerra. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Para aí um pouquinho. Esse versículo, ele é bem interessante, porque ele tem várias informações. Quando o Josué passa o Rio Jordão, ele vai se alimentar agora dos alimentos de Canaã. Nos versículos anteriores você vai ver isso. Ele se alimenta de lá, não se alimenta mais daquele pão lá do deserto. Ele tem fica um tempo ali em Canaã e chega a hora das conquistas. A primeira cidade é Jericó e tem uma muralha enorme. Quando Josué levanta os olhos para olhar, ele não está vendo esse anjo. Ele está vendo a muralha. Tá? É a dificuldade que ele está vendo. É a adversidade que ele está vendo. Ele está olhando e provavelmente, como general de guerra, ele está tentando traçar um objetivo, uma meta, uma estratégia de como romper aquela muralha. Você precisa olhar os problemas com os olhares de Josué. Entende? Não levantar os olhos e olhar e ficar cheio de medo. E agora? O que vai ser de mim? Ai, meu Deus do céu, acabou a minha vida. Tem gente que tem essa mania de ficar falando isso, né? Ah, ele foi embora, acabou a minha vida. Foi embora tarde, mas manda catar coquinho. Vai orar a Deus. Deus vai te dar um namorado decente, para você poder ter um marido decente depois. Se já foi embora quando era namorado, você vai casar com esse homem para quê? Quer sofrer? Depois não reclama. O cara não presta, o cara é um sem vergonha, vive te largando o tempo todo, te machucando, te ferindo o tempo todo, já está mostrando a face dele, a cara dele. Você quer continuar com um homem desse? Falei de novo. Mas não, acontece ou não acontece? Tá, eu vou voltar aqui já no Josué, mas a pessoa está namorando, se apaixona, está sofrendo e vai casar. Mas Deus está te mostrando, e pô, não reclama não. Amém, Jesus? Tanto o rapaz quanto a moça. Deus já está te mostrando, pula fora agora. Ah, vai melhorar, pastor. Quando casar vai melhorar. Então embarca e depois não reclama. Amém? Minha esposa falou isso para uma senhora uma vez, uma jovem senhora. Irmã, olha só, Deus está te mostrando. O cara é complicado. Ele não é convertido, ele é complicado. Eu estou sofrendo. Pois é. Ah, mas eu sou apaixonada por ele. O nosso Deus não pode mudar? Pode, mas... Então, pastora, falei, irmã, espera. Veja bem. Pastora, vou casar. Tá bom. Casou. 2 meses depois apareceu chorando. Quero separar. Aí ela quer que a pastora fale o quê? Separa. Aí quer que os pastores concordem com a separação. De qualquer maneira. Eu estou sofrendo, mas estava sofrendo antes. Só que a paixão carnal tomou conta. Bom. Eu tenho que parar de falar. Por que eu estou falando disso toda hora, irmão? Eu acho que tem gente aqui que está numa relação dessa aí, hein? E Deus está tentando falar alguma coisa com você, hein? Porque não tem nada a ver com a mensagem, irmão. E eu estou voltando nesse assunto toda hora. Você abra teu olho, tá? Com seus relacionamentos aí. E presta bastante atenção. Para depois não ficar aí reclamando da vida. Esquece isso. Voltando para Josué. Então, quando ele levanta os olhos e olha, o Josué vê a muralha. O Josué, eu penso que como general de batalha, ele está pensando, como que eu vou transpor essa muralha? Como que eu vou invadir Jericó? Deus falou para eu conquistar, pisar a planta dos meus pés e conquistar. Onde eu plantar a planta dos meus pés, eu conquistei. Foi o que ele me disse, é a promessa dele. Era a fé do Josué. A fé que Deus deu a ele. No primeiro capítulo do Josué, ele já fala isso. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu te dou por herança. E o Josué conquistou tudo nessa fé. De botar a planta do pé e conquistar. Aí ele levanta os olhos e olha e vê uma muralha.
Como a gente às vezes tem que levantar os olhos e olhar e ver a doença, e ver um problema, e ver o vício de alguém, e ver uma tentação, e ver um pecado, e ver um desejo, e ver alguma coisa. Só que os olhares do Josué eram no sentido de, bom, como que eu vou colocar a planta dos meus pés ali? Com essa muralha, e a Bíblia fala que essa muralha, essa cidade estava fechada por causa deles. O rei de Jericó fecha a cidade, para de negociar, negociante não entrava, negociante não saía, ninguém entrava, ninguém saía, estava cerrada, ninguém entrava, ninguém saía, por medo do Josué e de Israel. E ele levanta os olhos e olha, e ele está lá imaginando, como que eu vou fazer? Aí o anjo aparece. Então o Josué não fugiu da fé dele, ele continuou na fé dele. Não havia barreira entre ele e Deus, não havia o muro da dúvida, ele só estava querendo estratégia. Como que eu vou fazer? Esse anjo vai dar a estratégia. Era louca a estratégia? Era louca. Mas quando Deus te fala alguma coisa, mesmo parecendo louco, nunca esqueça, ele faz coisas loucas para confundir os sábios. Tem coisas que são loucas mesmo. Amém, Jesus? Você olha e fala assim, mas se eu fizer isso vai dar certo? Se Deus deu a direção, vai. Amém, pessoal? Esse anjo aparece porque ele levanta os olhos, ele está vendo o problema diante dele, a adversidade diante dele, mas ele não está vendo com os olhos que muitos de nós veem. Aqueles olhos de, bom, agora acabou, agora não tem mais jeito. Eu sei o que Deus falou, mas olha a situação. Eu sei o que Deus fala, eu sei qual é a promessa, mas olha a situação. Deus fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas agora ele já está trocando tiro com a polícia. Agora não tem mais jeito, agora ele entrou para o tráfico de vez. Tem, claro que tem jeito. Amém, Jesus? É você e sua casa. Então você tem que continuar com essa palavra na sua boca o tempo todo, eu e minha casa. Alguém falou, seu marido não presta, eu e minha casa. Sua mulher não presta, eu e minha casa. Seu filho não vale nada, eu e minha casa. Seu filho é um bandido. Não, meu filho é um pregador do evangelho, é assim que eu vejo ele. Eu vejo meu filho na rua evangelizando. Não vejo meu filho na rua vendendo drogas, com arma na cintura. Você é louca? Sim, louco por Jesus. Vou sair de perto de você. Tchau e benção. Pronto, acabou. Isso é fé, isso é certeza. Não deixa Satanás, a serpente, colocar uma certeza no seu coração, porque Satanás, se ele está colocando uma fé em você, é uma fé contra a palavra. Sempre vai ser. Satanás nunca vai concordar com a palavra, até nas horas que parece estar concordando. Lembra de Jesus no deserto? O Satanás vai tentar Jesus com a palavra. Até quando parece que ele está concordando com a palavra, é mentira. Não esqueça, ele é o pai da mentira. Ele criou isso, ele é o pai da mentira. Ele está iludindo você, nada de bom vem dele. Amém, pessoal? Ele está tentando plantar uma fé reversa. Certamente você não vai morrer. A Eva caiu, o Adão caiu, e a gente sofre. Até hoje. O Josué então levanta os olhos e olha, certo? E ele está lá olhando. Aí de repente aparece essa pessoa, que é um anjo do Senhor, com a espada na mão. Aí versículo 14 diz assim, e disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Eu vi um missionário uma vez falando, eu tenho que concordar, que era o próprio Jesus ali. Príncipe do exército do Senhor. E ele fala assim, eu venho agora, ou seja, eu vou voltar. Mas aí eu vou voltar para fazer uma obra completa, para morrer numa cruz e ressuscitar o terceiro dia para você. Mas agora eu venho como príncipe do exército do Senhor. Então, Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe, que dizes, meu senhor, ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E o que Josué fez? Exatamente o que ele falou. Eu vou parar aqui hoje. Quando que eu vou receber de Deus a fé? Quando que eu vou receber de Deus a promessa? Quando eu tirar os meus sapatos
e pisar na terra santa. Entende? Qual é a terra santa para a gente hoje? Onde Deus está? Onde Ele está é santo. Eles aqui estão em Canaã. Aquela terra se tornou santa porque o príncipe do exército do Senhor estava lá. O Moisés estava em Midian, na terra dos midianitas. Quando ele viu o fogo arder lá na sarça. Eu não vou ler, depois você pode ler Êxodo, acho que é capítulo 3, se eu não me engano. Você pode ler depois. Não, Êxodo, capítulo 3, se eu não me engano. Você lê depois. Mas o Josué, o Moisés, o anjo que está lá no meio da sarça ardente, vai falar mesmo: tira a sandália dos seus pés. A terra que você está é terra santa. Nem Midian tinha uma terra santa, nem Canaã tinha uma terra santa. Tornou-se santa porque ele estava ali. Onde Deus está é santo. E eu tenho que descalçar minhas sandálias. Isso é temor. Eu tenho que pensar antes de falar disso aqui, ó. Tem que ter respeito pela palavra de Deus. É aí que o Josué vai receber a direção para quebrar a muralha. Essa direção a gente vai começar a ver semana que vem. Amém, Jesus? Eu vou parar aqui. Eu só quero que você entenda que tem gente que não está querendo descalçar a sandália. A pessoa quer as coisas santas de Deus vivendo em pecado, com as sandálias desse mundo. Tem que tirar. Terra santa, sai. Por que a terra é santa? Porque aqui em Bangu é mais santo do que em Irajá. Não. Porque Deus está aqui, aqui é terra santa. Se Deus está em Irajá, Irajá é terra santa. Se Deus está, sei lá, em qualquer outro lugar, onde Ele está é terra santa. No caso, palavra de Deus. Ele se revelou para você? Se revelou. Essa palavra agora é santa. Você tem que se descalçar. Tem que se descalçar. O que significa isso? Pegar essa palavra e, por mais difícil que seja de outra pessoa acreditar, você tem que acreditar. Isso é se descalçar. Você tem que acreditar naquilo. Foi Deus que falou contigo. Deus não falou comigo, nem com quem está do seu lado, nem com o seu marido. Deus falou com a senhora. Nem com a sua esposa, Deus falou com o senhor. Então, você precisa começar a acreditar como eu, porque Deus falou comigo. E falou muito forte. Amém, pessoal? Ele trata com o casal, trata com a família, mas trata no individual também. Amém? E a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Descalçar é isso. Ele então apareceu, aquela mensagem agora é sua terra santa. Aquela revelação agora é sua terra santa. Pode guardar. Pode levar um dia, uma semana, um mês, um ano, ou até mais. Mas vai se cumprir. Se descalça. Se você tiver calçado, você vai esquecer dessa promessa. Ou vai falar contra essa promessa. O diabo vai conseguir plantar uma certeza no seu coração. O que Deus falou não vai se cumprir. Está amarrado. Vai se cumprir em nome de Jesus. Amém, pessoal? Sempre se cumpriu e não vai parar de se cumprir agora. Então, levanta os olhos e olha, como Josué. Não olha para o problema já se desesperando, arrancando os cabelos. Não olha para o problema dizendo: acabou agora, não tem mais para onde ir. Acabou agora, minha vida está completamente destruída. Não. Olhe para o problema no sentido de: como eu vou vencer? Problema é para ser vencido. Tempestade passa. Amém, Jesus? Eu preciso olhar com esses olhos. Meu Deus, me dá estratégia. Era isso que o Josué estava fazendo. Quando ele levanta os olhos e olha para Jericó: Senhor, como que eu vou fazer para entrar nessa muralha, entrar nessa cidade, colocar a planta do meu pé, como o Senhor falou? Olha essa muralha, e ninguém entra, ninguém sai. Eu já vi vários comerciantes bater na porta lá, pá, pá, pá. Não, o Israel está lá fora, ninguém entra aqui, está fechado, a cidade está em quarentena, ninguém pode entrar de jeito nenhum. E o Josué: meu Deus, como que eu vou fazer? Não tem porta, não tem janela, não tem nada, tem um muro altão, não tem como. Se eu subir ali, eu vou morrer. E ele está lá olhando, e de repente, tchum, aparece. Oh! Vai me matar com essa espada não, hein? Isso é nosso ou é do inimigo? Eu nunca vi você no meu exército. Nenhum nem outro.
Eu venho agora, eu venho com o príncipe do exército do Senhor. Meu Deus do céu. O que eu pode me falar? Esse anjo vai dar direção para ele. O Senhor vai dar direção para ele. Amém, Jesus? E com essa fé, que diga-se de passagem, é bem louco. E a gente vai falar semana que vem dessa loucura que Deus mandou ele fazer. Ele começa então a caminhada para destruir aquela muralha. E ele vai conquistar Jericó. Se prepara para conquistar coisas grandes. Fique de pé, vamos orar agora. Vamos quebrar os muros da dúvida. Vamos quebrar o muro da dúvida agora. Em nome de Deus. Depois a gente faz uma adoração a Deus. Primeiro vamos quebrar o muro da dúvida. Meu Deus, eu venho na tua presença agora. Hoje, Pai, começa exatamente hoje, o domingo, para quebrar as muralhas. E a primeira muralha que eu quero quebrar hoje é a dúvida. Porque, Pai, nós vivemos nesse mundo. E esse mundo tem